Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja com vocês nessa terça-feira chuvosa, dando continuidade no nosso estudo, falando sobre o livro de Jonas, terminando hoje esse livro, que são 4 capítulos só, e como eu já disse anteriormente, o nosso Deus é um Deus de segunda chance, e também falei o tema central do livro de Jonas, né, que é sobre a obediência a Deus, e relembrando para vocês que Deus ama a todos e deseja ser misericordioso para com cada pessoa, com todas as cidades, com o mundo, com as nações da terra. E Deus fez um chamado a Jonas. Ele fugiu desse chamado. Porque aqui nesse capítulo 4, nós vamos ver, eu vou ler, para que você entenda porque Jonas fugiu do chamado de Deus. Porque ele conhecia o Deus que ele servia e temia, como você e eu também conhecemos o nosso Deus. Então, o capítulo 4 de Jonas, ele fala assim, o tema é a ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isto e enfureceu-se. Isso o quê? Com a salvação da cidade, porque todos se converteram, né? Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia, olha a declaração de Jonas. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? E Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem razão? Alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amados, você e eu não somos diferentes de Jonas. Tem situações nas nossas vidas que muitas vezes nós oramos, não entendemos os porquês das situações, também ficamos aborrecidos, chateados, murmuramos como Jonas, até pedindo para morrer. Ele deveria, no caso, né, eu lendo o texto e conhecendo a história desse livro tão maravilhoso, curtinho, mas que tem uma mensagem maravilhosa para mim e para você, nos ensinando que obedecer é melhor do que sacrificar, que Deus ama a criatura que Ele fez. Ele é o Deus das nações, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, que tem o controle e o domínio de todas as coisas nas suas mãos. E Jonas conhecia esse Deus, tanto que ele não queria ir para Nínive, porque Deus disse a ele que se ele fosse lá e pregasse e a cidade não se arrependesse, eles todos seriam destruídos pela própria mão de Deus.
Mas Jonas, conhecedor do Deus que ele servia, fugiu porque ele sabia do amor, da bondade, da misericórdia de Deus, né? Deus, ele é cheio de amor, independente do que eu e você possamos praticar. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente de coração, ele nos ouve, ele nos atende, porque a promessa de Deus para você e para mim é de que ele está conosco em todas as circunstâncias das nossas vidas. E eu quero falar para você de uma palavra de 1 João 5, 14 e 15, que está assim escrito, olha, esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus, como Jonas tinha essa confiança. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo que nós pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, quando você e eu oramos, acreditamos que Deus está ouvindo a nossa oração, porque esta é uma promessa de Deus, que está escrita nesse texto, conforme eu li para você de 1 João capítulo 5, 14 e 15. Eu quero que você depois leia essa palavra. E você pode fazer declarações de fé, que a sua vontade, que é a vontade de Deus, que é a sua vontade, que eu quero dizer, a vontade de Deus é curar, é libertar, é abençoar, é prosperar, é abrir portas para seus filhos. E Jonas sabia disso, tanto que ele, quando Deus não fez o que tinha dito a ele, porque o povo de Nínive, até o rei da cidade, se converteu, colocou todo mundo para orar, jejuar, vestiram roupas de saco, ficaram debruçados nas cinzas e se arrependeram. E Deus, que é esse Deus de amor e misericordioso, salvou a cidade de Nínive. Era para Jonas estar feliz e ele ficou chateado e aborrecido, queria até morrer. Olha só. E nós sabemos, amados, que assim como Jonas observou, né, em Jonas 4, versículo 2, que fala, ele orou ao Senhor, ele falou, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? É uma das características do maravilhoso caráter de Deus, é a misericórdia. E Jonas sabia isso. Como eu e você sabemos disso também, a misericórdia. Ela escolhe ser bondosa, benigna com as pessoas que merecem ser punidas muitas vezes por causa dos nossos erros. Nós já até merecemos a punição, mas Deus, que a característica de Deus é amor, é misericórdia. E ele se mostra benigno com as pessoas que merecem ser punidas. Então lembre-se, é o meu recado para você nesta manhã. Lembre-se sempre que Deus é um Deus misericordioso, que de acordo com a sua palavra, lá em Lamentações 3, 22, fala assim para nós, as suas misericórdias são inesgotáveis. Nós podemos até merecer, amados, ser punidos, mas Deus nos concede a sua misericórdia através da pessoa de Jesus Cristo. E a sua misericórdia, diz a Bíblia, que é sem fim, nunca se acaba. Quando você e eu nos voltamos para Deus, crendo de que Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Ele nos socorre, nos envia socorro, assim como Ele enviou socorro àquela cidade de Nínive. Então não se esqueça que Deus ama a todos. Muitas vezes nós até julgamos as pessoas ou situações. Olha, Deus não está vendo isso, né? Nós costumamos até falar isso, eu digo até por mim mesma. Mas Deus é Deus de amor, é Deus de misericórdia, é Deus de segunda chance. E nunca é tarde para que eu e você nos rendamos ao Senhor e obedeçamos a sua palavra. Terminamos hoje o livro de Jonas, amém? Um livro bem curtinho. Eu peço para que você leia todos os capítulos, porque eu não li todos, eu li alguns trechos e comentei cada um dos capítulos, que você possa
receber essa palavra no seu coração nesse dia e ser muito agraciado em tudo que você está vivenciando. Lembre-se do amor, lembre-se da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, amém? Um beijo nos seus corações. Não deixem de clicar no canal, não deixem de dar um like, um joinha, não deixem de repartir, que é o mais importante, que é o desejo do meu coração quando eu comecei a fazer esses estudos com vocês. O desejo do meu coração é que a palavra de Deus se propague até os confins da terra e muitas pessoas sejam alcançadas por este amor, por essa misericórdia chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe.